Naquela noite, um monte de meteoro rasgou o céu e apagou todos os eletrônicos do mundo por 100 segundos cravados. A galera achou lindo, um milagre astronômico, mas era o apocalipse mandando o convite VIP para o nosso funeral. Formas de vida quânticas, os espíritos estelares caíram na Terra. Os bichos caçavam hospedeiros e usavam a ressonância genética para dar poderes absurdos aos humanos, como prever o futuro e até mesmo dominar a gravidade. A rapaziada chamou esse evento de o Grande Despertar dos Talentos. Só que o verdadeiro terror para a humanidade foi ver a própria natureza surtando de vez e começando a agir totalmente por conta própria, varrendo o mapa. Pois é, a estrutura inteira do nosso planeta foi completamente reconstruída do zero. Isso acabou gerando uma guerra apocalíptica insana entre as formas de vida, todas desesperadas na busca cega por esses espíritos estelares. De volta ao mundo real, o chefe interrompe a reunião do nada, espumando de raiva. Ele berra um sonoro chega e pergunta que palhaçada é aquela, perdendo a pouca paciência que tinha ao escutar toda aquela baboseira inventada. O chefe furioso atira os papéis na cara do rapaz. Irritado com a audácia de ler uma proposta ridícula daquelas, ele manda o cara arrumar as coisas e vazar da empresa naquele mesmo instante, sendo enxotado direto para a rua. O jovem recolhe a papelada no chão, segurando a humilhação com força. O chefe engravatado aproveita para brilhar no lado vilão, berrando sem dó que o coitado não passa de um fracasso atuando de desenvolvedor na empresa. Um colega defende a parada, avisando o chefe de que a ideia era brilhante e faria um sucesso absurdo. Mas o chefão esquentado corta a fala do executivo pelo meio na brutalidade e simplesmente manda ele calar a boca sem dó. Dando um trago no seu charutão, o chefe revela a malandragem. Ele diz que com 20 anos de ramo sabe bem o que faz. A empresa estava caindo pelas tabelas e uma cabeça precisava rolar na sala, sobrando para o rapaz sem sorte. Com um sorriso sacana, o chefe detalha o golpe armado. A proposta é assumida pelo segundo departamento para bancar o luxo e os bônus gordos de todos. Eles nunca iam permitir que um sujeito qualquer tivesse sucesso merecido. O nosso sofredor se chama Josh, um cara de 24 anos que atuava como desenvolvedor de jogos. Falo no passado porque ele acabou tomando um chute na traseira antes mesmo de comemorar 1 ano de carteira assinada ali. Nessa indústria bruta, o que fala alto é talento, coisa que o próprio Josh, triste na fossa da demissão, acha que lhe falta. O mais cruel é o pobre do rapaz não fazer ideia de que serviu apenas de um grande bode expiatório. Num bate-papo online, um amigo tenta levantar a moral dele, afirmando que ele é talentoso de sobra. O cara foi cirúrgico no comentário, cravando que os chefões rejeitaram o projeto só para conseguir passar a mão na obra dele. Na merda da fossa, Josh desabafa no chat com a galera. Ele pensa sobre o contato leal, um camarada de fórum, e acha bizarro como o único suporte para segurar a barra de um coitado perdedor como ele vem através do monitor. Entregando os pontos da briga, Josh envia a resposta. Ele libera a chefia para roubar em paz, alegando que de fora o projeto não serve para ele, enquanto lamenta o desgosto puro por não ter tido seu reconhecimento almejado. Afundado no próprio lamento, ele avisa no chat que reviravolta boa é exclusividade para herói, e não para figurante na fila. A mente do cara viaja lá para a época do ensino médio, lembrando que o vício em jogos capotou a vida. Lendo as mensagens da galera no grupo da família, a culpa pega pesado. É o fardo assustador de carregar expectativas nas costas batendo forte, e ele sente que jogar a toalha no chão e destruir as esperanças do pai não rola. O amigão virtual manda ver nas palavras amigas e jura que a obra seria febre pura se o pessoal só tivesse acesso de colocar a mão naquilo ali. Mas as emoções batem recorde na hora em que o PC aciona uma imagem de dar medo. A tela do computador dá a louca e engata um fundo vermelho de espantar a própria sombra no escuro. Logo, na sequência, uma contagem assombrosa devora os 10 curtos segundos, trancando ele no medo e fritando em questionamentos. Num estado de negação profunda e batendo cabeça nas interrogações, Josh tenta esfriar o clima no pânico. Ele aposta que a parada sinistra assombrando, ele só podia ser as pegadinhas bestas de um vírus de internet no PC. A loucuragem estava solta e o bagulho ficou doido de vez. Aquele evento bizarro não estava acontecendo só com o pobre do Josh, era uma parada global sinistra varrendo o mundo inteiro sem dó nem piedade.
Quando a contagem zerou, a maldita tela vermelha mandou o papo reto para todo mundo. Dizia ser o capítulo final do verdadeiro mundo dos jogos, prometendo quase 100% de morte certa para geral. Sem aviso prévio, uma sequência absurda e cabulosa de terremotos começou a sacudir tudo em todo lugar. O chão tremia feito gelatina e a estrutura inteira balançava, ameaçando derrubar tudo em cima. Diante da tela daquele PC todo lascado, mas ainda milagrosamente funcionando, o Josh ficou totalmente perplexo. O cara travou ao perceber que aquele era o exato título do jogo que ele mesmo criou. Assim que a bateção de terra finalmente parou, um som estridente bizarro rasgou o ambiente e gelou a alma do nosso sofredor. O Josh se virou devagarzinho, parecendo até prever a desgraça que vinha. Um bicho colossal apareceu do lado de fora, colado no 20º andar. A galera entrou em pânico, berrando e tentando acreditar na ilusão de que a criatura imensa era só um balão de promoção de filme. O pesadelo era de carne e osso, um monstro totalmente abominável na nossa frente. A criatura forçou a barra bruta e simplesmente destruiu a fachada de vidro do prédio para começar a festa macabra. A verdadeira caçada sanguinária tinha acabado de começar, e o prato principal do menu era gente. A criatura bizarra invadiu o escritório, rasgando e devorando cada azarado que encontrava pelo caminho. Todo mundo que sobrou vivo ali dentro começou a correr que nem um bando de barata tonta. Era um verdadeiro desespero generalizado da rapaziada tentando salvar suas pobres e agora miseráveis vidas. No monitor capenga do Josh, o parceiro virtual mandou aquela triste mensagem de despedida no chat. Desejou um feliz aniversário amargo e pediu desculpas, avisando que tentaria escapar de algum jeito. O caos absurdo engolia rapidamente todo o ambiente, com o povo lotando as escadas no maior terror. A galera atordoada se perguntava o que rolava, mas sabendo que não dava mais tempo de pensar muito, Josh corria junto na escadaria rezando no telefone. A Laura finalmente atendeu confusa, e ele mandou o papo reto de irmão mais velho. Mandou trancar a porta e esconder o pai debaixo da cama logo. O rapaz deu uma pausa no meio dos degraus segurando o aparelho trincado enquanto a cabeça girava a 1000. Ele pensava na sorte de ter pego o sinal e batia a culpa questionando se tinha direito de ligar. Sem pensar muito nas consequências emocionais, Josh meteu o dedo no contato de uma mina chamada Rebecca e chamou. A consciência pesou de leve, lembrando que foi ele mesmo quem cortou o laço do casal. Ele chacoalha a cabeça para espantar o climão de novela ruim e joga o remorso pro escanteio. O rapaz decreta na mente que não era a hora para drama amoroso enquanto o toque de chamada enrolava ali. Do mais absoluto nada, uma outra criatura totalmente esquisita arregaça a parede de concreto bruto do prédio. O bicho gigante abocanha um pessoal na crocodilagem, bem ali na frente da cara do Josh. Aquela fera nojenta botou a fome voraz para jogo e atropelou a estrutura do prédio sem o menor esforço. O monstro ia esmagando o concreto e passando a faca nos engravatados como uma máquina de moer. Foi aí que o chefe imundo resolveu fechar a tampa do caixão com chave de ouro e jogou sujo mais uma vez. O safado aproveitou a distração do nosso protagonista e deu um empurrão covarde pelas costas. O porcão do antigo chefe não perdoou e gritou, comemorando enquanto empurrava o rapaz para o abismo de dentes. O vilão mandou ele servir de isca para salvar a própria pele podre e agradeceu pelo sacrifício. Sem chance de defesa, o coitado do Josh despencou no escuro rodopiando feito boneco de pano. O cara foi caindo direto para aquela garganta entupida de dentes, fechando os olhos e apenas aguardando a morte certa chegar. Enquanto o cara despencava para virar comida de monstro, um zumbido absurdamente insano rasgou o vento em altíssima velocidade. Era simplesmente um míssil hipersônico cruzando o céu direto na testa dele. O tiro foi na mosca e acertou a testa do bichão em cheio. A explosão absurda que rolou depois jogou o pobre do Josh para bem longe, arremessando o coitado pelos ares de uma forma violenta e traumatizante. A rapaziada da Força Aérea Nacional chegou rasgando os céus e mandando chumbo naqueles monstros gigantescos. No meio desse fogo cruzado frenético, o nosso protagonista caiu quicando no chão igual uma bola. O baque foi tão sinistro que o rapaz apagou geral no chão
enquanto o mundo inteiro acabava ao redor dele. Naquela escuridão total da mente, o bobão acabou lembrando do seu término complicado com a Rebecca. Com a imagem da garota na cabeça, ele refletia sobre como os mundos deles eram bem diferentes. Ela era a ricaça protagonista da própria vida, enquanto ele se enxergava apenas como um mero perdedor covarde. Do mais absoluto nada, o rapaz abriu os olhos piscando devagar e se deu conta do milagre na hora. Ele ainda estava vivo no meio daquele cenário assustador, mas completamente arrebentado e sentindo muita dor. Quando ele forçou o corpo machucado para levantar, a fraqueza gritou e ele não conseguiu de primeira. Ao olhar ao redor com mais calma, a ficha caiu pesado vendo o cenário caótico pegando fogo e destruído. Tremendo mais que vara verde de pura fraqueza e pavor, ele fez o balanço dos estragos corporais. O braço esquerdo estava quebrado, a perna direita anestesiada de vez e a cabeça latejando num caos completo. Apoiando todo o peso numa barra de ferro retorcida, ele finalmente conseguiu se colocar de pé. O rapaz achou estranho lembrar da ex naquela desgraça toda, mas botou na cabeça que vivo ele não ia desistir. Com os dentes trincados de pura determinação, o sofredor lembrou da própria família esperando por ele em casa. O mundo inteiro virou de cabeça para baixo, mas ele focou no plano absurdo de tentar retornar. Com a mente fervendo de confusão, a ficha mais bizarra caiu do nada. O universo virtual realmente se tornou a realidade pura, mas o detalhe que travou a mente dele foi ter o exato nome do jogo que ele criou. A treta colossal que estava devorando a cidade do nosso rapaz não era um fato isolado nessa bagunça. Os militares do mundo inteiro também estavam suando a camisa numa guerra mundial contra aquelas aberrações. Avançando pelos destroços no meio do caos, o protagonista remoía a dúvida perturbadora. Ele tentava afastar a ideia totalmente absurda de que aquele jogo maldito que ele mesmo projetou teria se tornado real. Enquanto ele caminhava pela cidade destruída, o cenário real era perturbador demais da conta. Monstros horrorosos de todos os tamanhos imagináveis devoravam as pessoas sem dó, como num buffet gratuito e livre. Engolindo o choro grosso e sentindo o peso da culpa, o rapaz questionava a injustiça enorme da vida. Tinha tanto jogo de sucesso rodando por aí, mas o dele parecia ter destruído o mundo e matado sua família. Desesperado e com o coração querendo pular pela boca, o coitado segurava firme aquela barra de ferro inútil. Ele corria desviando da morte certa, tentando chegar na sua casa de qualquer jeito e ver a família. Mas no meio dessa fuga cega e maluca, uma praga cheia de dentes afiados bloqueou o caminho dele. A criatura apelou sem pensar duas vezes e desferiu um ataque brutal no cara, usando uma língua insana de chicote. Com o corpo totalmente varado pela língua em formato de lança, o cara soltou um sorriso bem amargo. Ele lamentou ter tentado mudar seu destino de fracasso no trabalho, já que um peão comum nunca tem chance. O desespero que parecia bater no limite máximo ainda conseguiu piorar de uma forma absurda. O bicho sinistro esticou ainda mais a sua língua bizarra de chicote, revelando uma fileira de espinhos imensos nela. A língua sinistra cravada no coitado ativou a defesa monstruosa e triturou o corpo dele por dentro. A vida escorregou pelos dedos numa dor completamente alucinante, fechando as cortinas para ele da pior forma. Do mais absoluto nada, o nosso parceiro Josh acordou em pé e totalmente fardado com um uniforme esquisito. O rapaz tomou o maior susto da vida, achando que tinha brotado de gaiato no meio de uma formatura. A rapaziada em volta não perdoou e começou a zoar a cara do nosso herói sem dó. Um malandro logo perguntou que palhaçada era aquela, enquanto o outro zombou perguntando se o cara estava sonhando de olho aberto. Uma voz grossa cortou o papo e mandou todo mundo calar a boca. O professor avisou que aquele era o segundo dia, mais brabo pro terceiro ano. O Josh ficou totalmente perdido tentando entender aquele lance. A ficha finalmente caiu e ele sacou que tinha ganhado uma vida nova, só que as regras do jogo eram outras. Aquele agito todo no pátio era uma tal cerimônia do despertar marcando o fim do famoso ensino médio. Com essa nova ficha na máquina, o cara fechou o punho com moral e jurou para si mesmo. Ele decretou que não seria mais um fracassado figurante na multidão e que ia segurar o próprio destino com as duas mãos.
Só que a paz durou pouco e um barulho absurdo de relógio começou a ecoar, cortando o silêncio do céu. Do mais absoluto nada, um relógio gigante e com um visual todo macabro apareceu pairando lá nas alturas. O rapaz girou o corpo no mesmo segundo, quando escutou aquela batida de ponteiro rasgando o vento. Ele arregalou os olhos na direção das nuvens e se deparou com aquela estrutura imensa flutuando ali de bobeira. No meio do aparelho colossal brotou um aviso marcando 190 dias para o fim da linha. O cara travou a mente na hora e reconheceu que era a exata mesma contagem regressiva amaldiçoada da vida passada. Tentando ver se não estava maluco, ele apontou para cima perguntando se mais alguém via aquele troço no céu. Um colega chamou ele de pancada, questionando se o rapaz ainda estava sonhando de pé no pátio ali. A realidade bateu pesado quando ele sacou que aquele show de horrores no céu era totalmente exclusivo para os seus olhos. A mente dele fritou calculando que todo aquele lance bizarro não era só um renascimento. Com o olho grudado no vazio, ele finalmente ligou os pontos do quebra-cabeça e percebeu a volta no tempo. Era uma regressão completa, onde o primeiro capítulo desse caos estava recomeçando no pátio do colégio. Com a faca e o queijo nessa nova rodada, ele apertou a mente tentando achar uma boa saída estratégica. O desespero bateu forte pensando em como ele faria para salvar a própria família de ir para a vala de novo. Uma janela maluca ativou sozinha, validando seu perfil no jogo. O bagulho calculou o perfil dele rapidinho e entregou o talento máximo das regras do Gênesis, coroando o rapaz com a marra oficial de herói. Bom, enquanto o sistema tentava engatar as marchas no fundo, um aviso novo pipocou bem na cara dele. A mensagem afirmava com todas as letras que o tempo de segurança foi esticado na bondade por mais de um ano inteiro. Aquele detalhe acendeu a luz na cabeça do rapaz e ele sacou o furo na matriz ali mesmo. Ele deduziu que a data do fim do mundo atrasou de propósito pelo simples fato dele estar carregando o poder de protagonista. O painel jogou limpo sobre o prêmio absurdo de poder copiar ou misturar outros poderes usando a tal força dos espíritos. Ele basicamente faturou um bilhete dourado apelão que permite criar combos absurdos de luta. Chocado com as letrinhas miúdas da trapaça revelada, o cara achou estranho dominar várias funções num mundo onde a cota é apenas uma. Ele estranhou o privilégio brabo e achou que o sistema quebrou a própria regra. O rapaz coçava a cabeça encafifado com aquela maluquice de um jogo que tenta aniquilar tudo, mas entrega o controle na mão dele para impedir o caos. A mente dele tentava desvendar o que se passava nos bastidores. Puxando o arquivo da memória, ele lembrou daquele velho parceiro de teclado que sempre deu força na internet. O coração apertou questionando se o camarada que manjava dos códigos tinha uma fatia de culpa no evento. Dando uma risada sem graça da própria neurose, ele descartou a teoria da conspiração bizarra. O cara cortou a paranoia sobre o amigo da web e avisou para si mesmo que agora existia uma missão urgente lhe esperando. Com sangue nos olhos, o rapaz colocou na cabeça que se desse para esticar o relógio da morte, ele faria o impossível. A missão agora era ganhar tempo na marra e travar o fim do mundo antes da bagaceira rolar solta. No meio daquele formigueiro de aluno, ele saiu empurrando a galera na força bruta, precisando tirar uma dúvida urgente. Um malandro do lado até chiou perguntando o que ele estava fazendo no meio do evento oficial. O nosso herói foi metendo o pé e largando a estudantada para trás sem olhar. A rapaziada estranhou o surto repentino e gritou avisando que ele estava indo direto para a cova e arrumaria uma encrenca federal ali. Correndo feito louco, a mente dele fervia no medo. Ele se perguntava se a sua própria família existia naquele mapa refeito e se rolava a apagar os pecados antigos, já que ele não tinha memórias vivas desse novo mundo. A plateia de estudantes ficou ali apenas com um cara de paisagem, observando de longe o rapaz correr totalmente em desespero e varar a multidão, parecendo um fugitivo maluco tentando vazar daquele lugar assustador. Perdida no meio daquela confusão de fardas escolares, uma garotinha ruiva despontou no meio do povo. Com os olhos arregalados de susto, a menina levantou a voz no meio daquele tumulto e chamou o rapaz de irmão. Quando aquela vozinha doce e inconfundível bateu no ouvido do cara, o freio foi automático. Ele deu meia volta na mesma hora, correndo até a menina e dando um abraço de urso na sua irmãzinha caçula no meio de todos.
Apertando a garota num abraço cheio de alívio, ele rezou agradecendo. O rapaz jurou para si mesmo que agora ia zerar a culpa e proteger a pirralha com a própria vida, garantindo que ninguém nunca mais a machucaria. A tela chata do sistema meteu o bedelho do nada, avisando de anomalias na energia do alvo. O cara mandou a máquina calar a boca no pensamento, sentindo que a irmã tremia muito e tentando decifrar o que estava ruim. Morrendo de vergonha daquele grude todo em público, a menina meteu um empurrão firme no rapaz. Ela mandou ele segurar a emoção e perguntou que papelão era aquele pagando mico na frente da escola inteira de bobeira. Ignorando o povo ao redor, o rapaz perguntou aflito para a Laura se a família estava bem. A menina achou a dúvida bizarra, avisando que todo mundo estava ótimo, e pediu para ele vazar logo, pois a galera estava olhando. Uma voz de trovão cortou a conversa na brutalidade pura. Alguém no microfone mandou a bronca pesada, cobrando o que um marmanjo do 3º ano fazia, rodando ali na turma dos calouros, ordenando seu retorno imediato. Quando o rapaz bateu o olho no professor folgado que soltou o berro, a ficha dele caiu na hora. O cara era simplesmente a cópia exata do seu chefe mala da vida passada, deixando o herói pensativo sobre essa zoeira. O mestre falastrão soltou mais uma ordem, mandando Josh e a aluna Rebecca colarem direto no palco principal para o evento. O coroa deixou claro que só faltavam eles dois para fechar as vagas do glorioso 3º ano. O nosso herói parou no tempo por alguns segundos e ficou apenas secando o movimento da garota. Ele acompanhava a Rebecca andando com aquela postura inabalável e cheia de confiança, subindo os degraus rumo ao palco todo. Babando feito um garoto bobo pela mina, a cabeça dele voou alto. Ele concluiu que ela seguia sendo a mesma rainha de sempre, exalando aquele cheiro marcante de shampoo caro e com a marra nobre que afastava os fracos. No caminho do palco, os fofoqueiros de plantão caíram matando na maldade. Acharam sacanagem misturar o perdedor com a princesa nota 10. O povo invejoso ainda soltou um bem feito por ele ser o parceiro da bonitona. Com a pose afiada e caminhando na frente, a mina perguntou friamente se o rapaz estava preparado para a parada. Colado nela, o cara encheu o peito de coragem e prometeu que ia deixar o mundo de queixo caído ali mesmo. Com a arrogância de sempre, o coroa agarrou o microfone querendo palco. Ele mandou a explicação chata, avisando que com o surgimento dos espíritos estelares, a raça humana inteira virou dona de uns talentos especiais. O mala não soltava o osso e seguiu no seu discurso padrão. Ele mandou a real de que a escola era o viveiro para moldar os brutos, afirmando que a contagem sagrada de estrelas ditava com clareza quem manda no parquinho. O esquema das estrelas vai do 100 direto para o 0, e quanto menor o número, mais casca-grossa o sujeito é. O professor diz que a parada define todo o futuro e solta uma bela de uma indireta pesada para cima do nosso rapaz. A Rebecca chegou e colou a mão no aparelho. O mestre mala explicou que o esquema é fácil. Botar a mão na máquina de medir estrela e deixar o talento interno acender tudo. Quanto mais luz a parada soltar, maior é o nível. Naquela tal relíquia sinistra do despertar, a luz explodiu com uma força ignorante para Rebecca. O brilho ofuscante só ia subindo sem parar, aumentando a potência do clarão de um jeito totalmente absurdo no meio do palco. O professor pegou o microfone tremendo na base e soltou o resultado na cara da galera. Ele berrou que ela tirou um 16 Alpha Virgins cravado, pegando o 10º lugar geral e revelando uma atleta de elite na escola. A rapaziada foi ao delírio no pátio comemorando o resultado absurdo. Eles berravam que pegar a classe A era o selo oficial da elite e que a princesa da escola entregou tudo, jogando a pressão lá no alto para cima do Josh. O invejoso chamou o cara de rei dos gigolôs, mas a Laura comprou a briga na hora. Ela esculachou o moleque, mandando ele calar a boca, e outro aluno já avisou pro invejoso recuar porque a garota brava bota terror em todos. Por fora, a menina segurava a marra de Durona, mas por dentro o coração estava na mão de puro medo. Ela rezava pro irmão brilhar, sabendo do sufoco que ele passou e tendo a certeza de que ele não vive na sombra de mina rica. Chegou a hora do nosso malandro. Com a mão na máquina, a mente dele voou longe na injustiça pesada daquele sistema de estrelas que nem existia no seu projeto original, achando totalmente cruel rotular o valor da rapaziada. A aflição bateu forte na alma e o suor frio molhou o rapaz.
A máquina fuleira enguiçou sem dó e cortou na raiz qualquer faísca de luz estrelar. O parceiro travou na pior angústia possível, fritando a cuca na treta toda. Depois de cozinhar num suspense chato, a tela maldita jogou o pior veredito rasgando a festa. A máquina não teve dó e bateu o martelo para humilhar o cara. O número estelar falhou miséria, e ele não pode despertar. A galera caiu na gargalhada, zoando o Josh sem dó. O povo dizia que aquele apagão na máquina era falta de talento pura. Afinal, se até os porcos tinham algum poder, o rapaz ali estava pior do que qualquer cachorro na rua. Mano do céu, o deboche corria solto. A turma cravou que ele subiu cheio de marra só para passar a maior vergonha da vida no palco. O Josh suava frio na hora, notando que chocou a todos de um jeito bizarro e totalmente inexplicável. Uma voz surgiu do nada avisando que a habilidade passiva sugou 5.000 pontos daquela máquina, sobrando só um uso. O malandro ficou de cara sacando que o seu talento roubado limpou o estoque de magia do equipamento. A dupla de professores quase surtou com aquele apagão inédito. Um deles duvidou que a máquina estava pifada. O outro se desesperou e já mandou olhar dentro do equipamento novinho e caro que ganharam do próprio prefeito. O técnico responsável pelo aparelho ficou com cara de tacho no maior choque. Ele jurou de pé junto que encheu o tanque dos espíritos até a boca. Antes de tudo começar, o malandro não aceitava que a energia vazou do nada. O mestre folgado botou pressão para o rapaz encher o tanque rápido. O cara chiou do custo sem o aval do chefe geral. O professor puxou a carteirada de interino e perguntou se o técnico bancaria o prejuízo da cerimônia. O professor soltou aquele sorriso sacana e planejou a sua vingança. Queria o troco pelas antigas zoeiras do Josh. O plano do canalha era humilhar o coitado na frente da escola inteira e ser o primeiro a rir da derrota. Com uma energia pesada e um sorriso falciane armado no rosto, o professor folgado colou perto do Josh. Cheio de deboche, ele ofereceu a famosa segunda tentativa no aparelho, intimando o rapaz a aceitar aquela chance ali. Mas o Josh raspou o tacho da energia outra vez. O mestre surtou ao ver o apagão e zerar os espíritos. Ele jogou toda a culpa na equipe técnica, mandando os coitados se virarem com o diretor e tirando seu corpo da reta. O técnico gaguejou jurando não ter quebrado a parada. O mala cortou a desculpa e chamou a rapaziada de incompetente. Com muita marra, ele mandou ativar a tal masmorra de teste correndo para avançar com aquele evento. O rapaz da manutenção ficou num nervosismo insano e engoliu em seco. A pressão do professor folgado bateu pesado nas costas do coitado, forçando ele a tirar leite de pedra para inventar uma solução naquele maquinário. O peão bateu cabeça ali apertando tudo e o sistema piscou. A mensagem avisou que o vínculo de geral ficava baixo no início, e por causa dessa defasagem, aquela masmorra foi armada para os jovens dominarem os talentos. Um recado brotou na frente. O esquema era treinar no limite e crescer antes das provas do futuro universitário. A ordem cobrou muito caro da galera e empurrou aquele povo do terceiro ano direto para o abismo da masmorra. O mestre folgado soltou um deboche pesado, cravando que os sem estrela não tinham moral para jogar. Jogou na cara que o castigo privaria ele de uma bela chance. Aquele professor usou o coitado de exemplo para alertar os novatos. Com paz, ele abraçou a própria sentença no salão. A chance pura de treinar no quieto daria para humilhar aquele mestre fuleiro do pior jeito lá na frente. A gentalha aplaudiu, metendo lenha, mandando o fatídico bem feito. Josh engoliu, mudo, o erro, bizarro. A princesinha nojenta deu um belo giro debochado, visando humilhar o pobre falador à toa. Rebeca apelou na ironia e cobrou na lata. Cadê o tão famigerado e chique milagre surpresa? Num falso lamento, a garota despejou uma decepção de teatro. Ela soltou farpas, afirmando aguardar com fé os tais preparativos para aquele espetáculo. Para lascar de vez, cravou a faca querendo entender como rolou a falha. O malandro cortou na hora, jurando ser só um vacilo à toa. Com a pose em dia, ele zombou da gata se abalando tão à toa. Mas no fundo da cuca planejou a braba para silenciar geral, esmagando a inveja amarga na marra hoje. A donzela retrucou com um cinismo afiado se estava de fato parecendo tão decepcionada com aquilo. Num silêncio mortal, Josh apenas cravou no pensamento, querendo ver se a famosa reputação da gata falava mais alto ali.
O Will, loirão talentoso, colou nela pagando de galã de novela das 6. Ele desceu o malho chamando nosso parceiro ali de fraco e incompetente. Fechou metendo marra e mandou o papo que as patentes de ouro dele, sim, é que combinavam. O Josh sacou que o Playboy era o Will herdeiro do grupo Soils. O cara batia de frente com a Rebecca na grana e força. Cheio de marra, colou na gata, afirmando ser o parceiro perfeito que o próprio Deus abençoou. A garota ignorou o falador sem dó. Rebecca ativou do nada uma aura repressiva absurda que pesou todo o salão na hora. A força gélida bateu tão forte no ego do Playboy que ele amoleceu as pernas e desabou no chão. Olhando para o Playboy caído e amedrontado no chão, a garota cortou o papo. Com uma frieza implacável e assustadora, a Rebecca apenas mandou secamente que o engomadinho desaparecesse correndo ali da sua vista. Humilhado na frente de todos, o Mauricinho meteu uma fuga covarde. Will e seus parças voaram em desespero e se atiraram correndo na luz brilhante do portal da máquina, rumo àquela sinistra masmorra de teste. Com o ego quebrado, o engomado partiu bufando. Jogando Josh de escanteio, o cara concentrou toda a sua ira na recusa fria e humilhante de Rebecca, jurando no sigilo sujo trucidar e matar a garota na masmorra. Alisando a roupa com toda a pose gélida e marrenta, Rebecca caminhou firme na direção do parceiro. A patricinha lançou o papo cortante para espantar de vez a paranoia, provando que ele estava no pior dos erros. Exalando pura confiança braba, ela abriu o coração aliviando a frustração do rapaz. Rebecca reconheceu na humildade que manjava do seu longo e duro esforço oculto pela sombra, e avisou que toda a barra ficaria suave. Rebecca cravou o papo reto. Ficando forte, já aliviava o peso e tranco gigante do mundo caótico. Batendo no peito toda aquela responsabilidade braba, jurou puxar para si a evolução bruta e proteger ele de vez. Com um sorrisinho amarelo e totalmente sem jeito, o rapaz travou na hora sem saber onde se enfiar. Para tentar salvar sua moral estraçalhada de vergonha, devolveu o papo clássico e garantiu que também daria proteção. Na calada da mente, o parceiro surtou de vez com o rumo sombrio da parada. Fritando os neurônios num pânico brabo, ele suou frio caçando, onde a tática perfeita foi por água abaixo, virando um rei dos gigolôs. O cara da técnica puxou a voz e matou o evento no palco. Puto com um sistema opressor de estrelas que afunda quem não vinga na marra, o rapaz jogou o papo reto e convocou todos os estudantes ali para rebelião. O professor arrogante surtou feio quando escutou as duras verdades do técnico no som do pátio. Metendo o esporro pesado na treta, o coroa acusou de imediato que o tal do funcionário perdeu totalmente o juízo. Puto com todo o sistema nojento, Sony sofreu do nada uma bizarra mutação macabra, virando um dragão bruto gigante, berrando revoltado ali de peito cheio para todos que a raiva bruta abriu seu olho no mundo. Com seus velhos parceiros de trabalho também virando uma manada de bichos escrotos no pátio, o monstrão prometeu devorar o mundo. O professor se encolheu tremendo, assustado de medo e berrando ser um golpe. O monstrão Sony defendeu o lado na treta, berrando firme que todo o seu ódio sangrento era pela vida injusta que aturaram ali. Ele bateu de frente afirmando não suportar mais engolir de calado e quieto essa humilhação. Fritando de ódio e puto das ideias ao aturar na escola os desmandos brutais do sistema cruel e injusto no osso da galera, o bicho meteu o próprio terror absurdo, prometendo rasgar e matar no dente toda a rapaziada. Dito e feito no meio do caos, sangrento sem piedade, o bando insano e asqueroso partiu feito tanque furioso para cima de todo o povão. Então a tropa de monstros devorou aos montes e cravou a faca de dentes cruéis nos frouxos. No susto da matança ali, rolando brutalmente, uma velha janela do sistema piscou, cravando o corte absurdo para 20 dias para o juízo final do caos de mundo. Assustado e bolado, o rapaz não engoliu doido a novidade. Fugindo louco, para não entrar na merenda monstruosa daqueles bichões brabos na escola inteira de sangue cru, o malandro suou o gogó na pressa, repensando tática torta de talentos aleatórios nas vias daquela treta. Caçando qualquer fiapo de milagre que restou inteiro do fundo do poço sujo para salvar as peles no caos de vez, Josh cravou fundo o seu pedido apelão, para aquele sistema escroto que arrotou do nada uns baús cheios.
Sem talentos, as armas eram lixo. Intrigado, o rapaz cobrou a fita do presente secreto. O painel avisou na folga que espalhou itens brabos no cenário, celebrando o renascimento com o foco em aliviar aquela correria. A tela cravou que o presente era um mapão cabuloso da escola. A parada entregava atalhos e baús secretos de bandeja, mastigando a área toda no radar do herói para facilitar a sua fuga daquele apavoro brabo sem fim. O painel apitou passando as qualidades do brinquedo. O mapa liberava o terreno, os baús e as missões do pedaço. A facada batia na casa das 10.000 moedas, mas o malandro exibia de boa o saldo de 12.000 no puro luxo. Vendo os números da tela, ele achou a facada, cara. Mas sacou que a vantagem compensava firme. Com a cuca fresca, ele soltou um valeu e mandou descer a lenha na compra do mapão, bancando aquela regalia monstra no osso. Enquanto a galera atordoada corria para não virar merenda dos monstros soltos na fuga pura, ele flutuava guiado pelo mapa apelão de luxo. Espantado com a parada, cravou que na muvuca não acharia sua irmã na raça nunca. Quando achou a pirralha, a menina puxava na raça uma amiga travada do caos feio. Bateu os olhos nele naquela confusão medonha, e a miúda soltou aquele berro estourado no alívio de chamar logo a sua valiosa salvação. O parceiro não perdeu tempo marcando bobeira. Josh colou de vez segurando na raça a mão da caçula. Laura soltando logo o aviso fuleiro para meter em marcha da treta feia e acharem correndo aquele abrigo mais seguro. Um clarão azul explodiu na carcaça dos dois do nada. O sistema apitou firme, revelando a chance absurda de copiar o tal poder adormecido da Pequeno, cravando um título de 15 estrelas Alfantares num belo laudo. Lendo o laudo metido e abusado do painel fuleiro, o parceiro sentiu os joelhos dobrarem por pura fraqueza no grande baque. Descobrido absoluto, nada que a caçula carregava, todo aquele dom apelão derrubou o malandro. Com o malandro bobo ali na fita encarando a garota, o painel aproveitou mandando a fatura marota. A máquina de trapaça cravou se o herói ativaria a pedida, abrindo mão dos valiosos 2.000 pontos pelo talento top. Bolado, com o absurdo da própria irmã, o parceiro comemorou em silêncio. A menina simplesmente amassou a classificação da patricinha rica. No pique, ele intimou o sistema fuleiro a jogar o papo reto do poder de combate ali. A máquina malandra mandou a real na lata. A força depende do nível, das estrelas e do tal do vínculo. Com mais estrela, o cara fica bruto rápido e fatura mais espíritos nas lutas brabas. Mas a evolução cobra um preço caro. Focado, ele cravou a regra bizarra de que o nível cresce infinito. O tal do vínculo dita o limite do teto da força e o máximo bate na casa dos 10.000. O macete para calcular o soco perfeito junta esses três lados na treta. Puxando a velha mente afiada de Dev, ele achou a parada até bem equilibrada na treta toda. A estrela crava o teto bruto, mas o nível defende bem na base do sufoco. No meio dessa loucura, o vínculo faz a ponte das magias. Refletindo nessa roda gigante e injusta, ele achou moral a chance absurda de evoluir, brigando duro. Curioso com o próprio nível, questionou na lata se sua estrela zerou bonito. O sistema mandou secamente que o zero é o sol. O painel fuleiro abriu o jogo e assumiu a trapaça do Gênesis correndo solta bem longe da ordem, cravando uma nota infinita. O malandro brincou na folga querendo saber se misturar dois buracos escuros. Gerou esse absurdo. Dando risada, ele zoou que ia quebrar o próprio jogo, superando o teto sem crachar os servidores. O sistema cravou que o infinito foca em chance pura, e cobrou logo na sequência se o parceiro ia meter a cópia do talento ali. Um bicho imenso e nervoso nível 20 partiu o pátio, cobrando anos de humilhação atrasada de todo mundo. Cheio de rancor bruto, prometeu ensinar bons modos, rasgando peles na marra, e a pequena Laura trancou seu caminho. Quando a garota bateu os olhos no monstrão bruto, indo reto na direção da própria fuça, a espinha congelou bonita. A pobrezinha não conseguiu nem sair do lugar, suando no puro pânico e tremendo que nem vara verde no meio. O bicho nojento colou no cangote da menina, pronto para o abate sujo. Debochou logo, chamando pelo nome, e tirou uma onda maldosa lamentando a morte da aluna nota 10. Prometeu na loucura lavar o chão daquela escola com sangue.
num piscar rápido, pro pior não acontecer com aquele punho carniceiro caindo grosso no pescoço da menina presa do nada. O rapaz despontou como a luz varando a cena rasgada no pátio, salvando o mundo da desgraça na rapidez. O sangue pesou puro na defesa braba e ele não arregou pro lado cego do monstro. Mandou um baita socão carregado de raiva violenta, batendo forte de frente no próprio golpe duro do grandalhão maldito, segurando toda a parada. Putaço vendo seu prato bloqueado por ninguém menos que o cara mal falado do pátio inteiro. A praga soltou a zoação esbanjando raiva pelo lixo, sem nem estrela folgar na porrada dele, jurando fazer purê humano logo ali. A força oculta estourou feia, a carcaça do bruto moendo toda a carne do bicho na hora do tranco. O berrão sangrento ecoou com o fracassado se mordendo sem acreditar numa rasteira vergonhosa, vindo de um rapaz que nem jogava. O painel exibido jogou na fuça a ficha invejável brilhando o título alto do combate limpo no nível 16. Esfregou o selo quinhentão e a marca absurda batendo duro na casa monstra dos Quindentras 3 total. O próprio sistema assumiu a compra metendo os 15 no combate roubado no ato. Decretou secamente a queda de 2.000 pontos na conta do rapaz rasgando tudo, liberando a força para subir, só catando uns tais de espíritos. Mesmo lascado com o próprio toco pingando a fera, apelou cega de raiva, ignorando de vez o baque. Na ignorância pura cravou uma sorte louca na defesa dele, recusando calado na honra morta tombar pra conta de um molecote. A praga mandou o bração pesado, visando o massacre total do jovem folgado, varando o piso na violência burra da raiva. Mas no pique liso, o herói saiu vazado grudando bem nas costas do bichão, sem pena de destruir o infeliz. Ciente da rasteira suja chegando forte no couro, a criatura meteu o louco caçando recuo amigão nas desculpas furadas ali. O herói cobrou a humilhação rindo e não comprou migalha barata de choro pro otário querendo bater. O rapaz botou o ódio bruto pra fora, não engolindo a crocodilagem, de ir seco pro lado fraco. Na frieza sinistra, rasgou o coitado estourando sem frescura, a cabeça gorda do desgraçado virando uma bela de uma paçoca no chão. Enquanto o parceiro pousava no chão depois de amassar o monstro brutalmente, a rapaziada assistia tudo em choque total. A molecada de queixo caído não acreditava que ele deitou a praga feia com apenas 2 golpes retos. O rapaz meteu aquela pose de herói brabo ao levantar do chão. Um fofoqueiro duvidou vendo o famoso rei dos gigolôs fazer aquilo. O painel malandro apitou dobrando a grana do abate e liberando pontuação cheia na hora. Laura colou no irmão toda empolgada, cobrando de onde saiu aquela força absurda, já que dias atrás ele babava nos treinos dela. O malandro cortou o barato da pequena na lata e puxou o bonde avisando que não era a hora. Agarrando a mão da garota firme, ele puxou a caçula na marra para longe do caos. Uma galerinha de 5 alunos colou atrás na fuga, pedindo para esperar o grupo. A pequena encafifada apenas cobrou qual seria o destino. Correndo feito um doido, o rapaz avisou pelo ombro que precisavam sumir do mapa num buraco seguro para falar depois. A garota chiou indignada, achando loucura se esconder quando o plano óbvio seria vazar e pedir ajuda. O malandro jogou a real sem pena, cravando que o bote surpresa daquelas feras significava que a fuga fácil era apenas uma ilusão barata. Ele jurou de pé junto que o portal da escola estava cheio de armadilha da pesada. A turma paralisada no portão olhava um clarão medonho brilhando, e a desconfiança bateu forte ali. Um desesperado choramingou com medo de virar carne moída se encostasse na luz, e o amigo mandou calar a boca apavorado. Um folgado do cabelo roxo e tatuagem na cara foi abrindo caminho na ignorância pura pelo meio da estudantada. O malandro empurrou a rapaziada berrando que só tinha covarde na frente e que não ficaria na fita esperando. Cheio da marra e se achando dono do pedaço, o cara cruzou o clarão zombando de todo mundo. O abusado tirou a maior onda com a cara da galera e soltou aos 4 ventos que tava inteirão para humilhar os otários ali. Pagando de gostosão, o sujeito fez questão de dar aquela viradinha de pescoço antes de atravessar, só para tripudiar mais um pouco. O otário queria fechar o pacote xingando o povo de idiota e frouxo na frente de todos. Mas o karma cobrou caro no exato milissegundo em que ele cruzou aquele portal sinistro. O bagulho ficou bizarro num nível absurdo
quebrando todos os ossos do folgado e amassando o corpo dele no formato de uma bola dura. Sem nem dar tempo de piscar o olho direito, a carcaça amassadinha do infeliz explodiu de um jeito inacreditável, chovendo para todo lado. A rapaziada que sobrou ficou aterrorizada no choque puro diante de toda a nojeira. O trouxa estava podre com o gene da praga. As vísceras e o sangue infectado do otário lavaram os coleguinhas do lado no banho nojento. Uma garota de óculos levou a pior e ficou ensopada de sangue, tremendo de puro medo. A coitada da garota não aguentou a pressão maldita e desabou de joelhos ali no chão, completamente traumatizada. O resto dos estudantes percebeu a roubada nojenta e ativou o modo sobrevivência, correndo em puro desespero. A nojeira respingada selou o destino sombrio da garotinha dos óculos e a praga engoliu a mente dela. A mina surtou numa loucura completa e o corpo sofreu uma mutação medonha, virando mais um monstro terrível na coleção. Para colocar a cereja podre no topo do bolo dessa desgraça toda, a molecada que tomou banho do sangue amaldiçoado também se deu mal. O vírus agiu na fúria e transformou vários aluninhos engomados num bando de aberração. O sistema fuleiro piscou um alerta na fuça do Josh, mandando a real sobre a sanidade da mente. O painel cravou que o juízo afeta bruto a porrada e exigiu um nível acima dos 90% para manter a sua força toda. Puxando a caçula na fuga cega, ele fritou a mente com essa nova regra bizarra de sanidade que nem estava no papel. Assustado com a mecânica maluca, o malandro jurou farmar muito ponto rápido para não faltar grana depois. A conta fechou na cabeça dele com a união dos espíritos e o juízo. Se a loucura batesse, a força sumia ou o parceiro mutava de vez. Mas o golpe de mestre era usar a tela a seu favor e apenas bancar o herói da turma, Sam. Arrastada pelo irmão na fuga pura, a pequena Laura pregou os pés no chão, parando de vez e travando o bundinho. A pirralha virou o rosto para trás, escutando uns gemidos agoniados, e jurou reconhecer quem era o coitado ali. A coitada da amiga da Laura estava jogada no chão, se contorcendo numa dor absurda. A garota choramingava, implorando por socorro, avisando em desespero que alguma coisa bizarra estava rasgando de dentro do corpo dela. Vendo a parceira naquela situação lascada, Laura tentou bancar a heroína, jurando um resgate. Mas o malandro do Josh foi ágil, segurou firme o braço da caçula na hora e cravou seco que já era tarde demais para a menina. Com a marra de quem sabe o que faz, Laura bateu de frente com o irmão. A menina cravou com a maior confiança do mundo que, se a barra da sanidade não tivesse despencado abaixo dos 10%, ainda tinha salvação ali. Na pressa, a menina colou perto da colega, puxando os fones do seu próprio celular. Ela tentou mandar aquele papo de conforto para acalmar os nervos da mina, oferecendo o aparelho como se fosse o antídoto para a loucura. A tela exibiu o app Silver Key, um salvador da mente para a rapaziada esgotada. O esquema inteiro cobra 100 pontos anuais e exige manter a sanidade acima dos 50 de limite, oferecendo os 4 modos de recuperação. Espiando a tela da pequena, o parceiro fritou a mente. Ele achou bizarro existir uma trapaça paga no meio daquele caos, mas logo cravou rindo que o puro instinto sujo de buscar o lucro não muda em nenhum maldito mundo. Se contorcendo em agonia pura, a mina surtou de vez e meteu um tapa violento no celular da Laura, jogando a salvação no chão. A garota berrou, rasgando a garganta, proibindo qualquer aproximação da colega naquele surto. O caldo entornou de vez ali. A sanidade da mina despencou para o zero absoluto e selou o pior destino dela. A coitada já começou a sofrer uma mutação cabulosa e bizarra, virando rapidamente a mais nova aberração da escola. Não tinha mais salvação na fita. O corpo da ex-aluna rasgou e botou para fora dezenas de tentáculos gosmentos, pingando muito sangue. Com um grande susto daquela cena brutal, a pequena Laura tropeçou, caindo feio para trás. A mina virou fumaça, sobrando a aberração na fita. A criatura não perdeu tempo e engatou o bote, atirando sem dó, aqueles longos tentáculos afiados direto na direção da indefesa pequena Laura, que estava travada no chão. O nosso herói foi para cima e segurou os tentáculos nojentos da mina na pura força bruta. Sem perder a postura, ele avisou para a caçula ficar nas suas costas, cravando que aquela aberração já não tinha salvação ali. O malandro não marcou bobeira na treta.
Agindo na velocidade da luz, ele firmou o pé no chão e puxou a nojeira com uma ignorância absurda, arrancando todos os tentáculos da fera pelo cansaço e muita brutalidade. Sem dar brecha para o monstro respirar, o rapaz puxou ainda mais aqueles chicotes de carne e meteu uma bela de uma joelhada voadora na cara da criatura, causando um estrago avassalador que quebrou a praga inteira. Botando um ponto final na luta, ele partiu feito um tanque de guerra para cima do bicho. O cara armou um socão pesado e mandou o papo reto, dizendo que o único jeito de evitar o sofrimento da ex-colega era matando. A violência do golpe foi tão absurda que a carcaça da aberração amassou na hora. O impacto jogou a criatura pelos ares e o bicho saiu quicando pelo chão feito uma bola murcha, batendo as botas de vez no piso frio. Com o herói de pé e fazendo aquela pose no meio da nuvem de poeira, o painel fuleiro piscou na tela dele. A máquina confirmou na lata que o mutante foi pro saco e ainda liberou 20 pontinhos pro saldo do rapaz. Moída pela culpa, a pequena Laura pediu perdão pro irmão, afirmando ser um fardo à toa. A garota choramingou, dizendo que a chamam de estúpida por não largar essa fragilidade, aceitando que o erro feio era todo dela. Mergulhada num mar de tristeza pura, a caçula desabafou pesando o clima de vez. Ela confessou que o buraco negro não era a fraqueza em si, mas sim a fragilidade da mente, que tornava qualquer esperança uma vergonha. Afundando de cabeça naquela deprê braba e se entregando para autocomiseração afiada, o estrago mental logo cobrou muito caro. O medidor de sanidade da garotinha balançou pesado e despencou para a casa dos 90. O cara colou perto da caçula babando no talento da garota. Ele apostou firme que aquele coração gentil viraria uma força esmagadora no futuro e jurou fazer a segurança dela até a menina conseguir reinar sozinha ali. O painel malandro piscou do nada, esfregando uma missão totalmente nova, bem na fuça do cara. A ordem do sistema cobrava resgatar o máximo de estudantes vivos, prometendo pagar uma bolada de 50 pontos por vida. Cheio de moral e transbordando carinho na fita, ele estendeu a mão firme para a pequena e fez cara de paisagem sobre os vacilos do passado. A garota ficou de queixo caído sem entender a bondade repentina do irmãozão. Abrindo um sorrisão de ponta a ponta, ele garantiu que ia mimar a caçula folgada pro resto da vida. Jurou fechar com ela em qualquer parada, maluca, e mandou o papo reto para eles levantarem e salvar a rapaziada toda. Ouvindo aquela injeção de ânimo pesada, a pequena deixou a culpa barata pra lá e abriu um sorrisão aliviado. Sem perder mais tempo, ela agarrou firme na mão do nosso malandro para levantar e sacudir a poeira da roupa. Com a desgraça rolando solta no pátio, a pequena cobrou qual era o plano de mestre da fuga. O rapaz foi direto no ponto e mandou geral fugir das tretas brutas, caçando os perdidos para mocosar a turma em segurança. No meio daquela correria sangrenta, a rapaziada se amontoava, tentando não virar janta de monstro. O bando desesperado começou a correr na direção do grande bunker secreto que a escola montou para fugir do apocalipse. O malandro cortou a ideia na hora, avisando que o bunker só segurava a treta de fora. Como os professores mutantes manjavam da escola inteira, o refúgio virou uma bela ratoeira da morte, e quem desceu pra lá, já era. Com a mente 1000 graus, o rapaz cantou a jogada de mestre pra galera. Ele avisou que o esquema perfeito era colar num lugar que parecia furada pura, mas que na prática era segurança total, focando no ginásio local ali. Pisando na quadra do ginásio, a pequena soltou que o medo da morte estava batendo forte na mente. O cara pediu calma na alma, lembrando que a fera não achou a base ainda, mas cobrou atenção máxima para nenhum vacilo. Com a galera tremendo de medo no refúgio, o herói tirou onda na mente com o mapa comprado. Como todo mundo ali esbanjava sanidade e talentos brabos pro esquema dele, farmar espírito salvando geral virou lucro. O Lucas, um aluno folgado do nível 13, chegou intimando o nosso rapaz. Ele mandou a real que a fuga logo daria ruim e a morte de todos seria certa. Cobrou um plano perfeito e ameaçou vazar se a parada fosse maluquice. A galera comprou a briga do certinho e esculachou nosso herói sem dó. Mandaram na lata que só confiavam no Lucas e que o rapaz era inútil. Sem perder a pose de galã, ele engoliu o choro e prometeu que ia salvar todo mundo. O malandro pegou uma bola de basquete do chão e soltou a maior bomba no meio do ginásio.
Ele cravou com marra que o segredo de toda a salvação da galera estava escondido ali dentro, citando uma lenda de fantasma da escola. O certinho do Lucas quase surtou de raiva, achando aquilo uma piada sem graça. Ele questionou que palhaçada de lenda fantasma era aquela no meio do caos total. A galera no fundo também chiou, cobrando algum sentido naquilo. Perdendo totalmente a paciência, Lucas soltou os cachorros. Ele reclamou daquela fuga toda só para escutar a historinha de assombração e decretou rebelião. O bando de puxa-sacos comprou a briga pedindo o comando pro Lucas. A pequena não aceitou o desaforo e defendeu o irmão na marra. Ela jogou na cara da turma ingrata que geral só estava respirando graças às jogadas de mestre do nosso herói, jurando com fé que ele seria a salvação do grupo. O grupo que viu o combate comprou a defesa da garota. Eles calaram os engomadinhos, revelando o soco brutal que deitou a fera no pátio, mandando a real de que apenas boas notas no boletim não garantia a vida de nenhum deles. A confusão foi armada no meio do ginásio e o clima fechou pesado. Os dois grupinhos começaram a trocar várias farpas e insultos pesados na cara dura. Metade ficou do lado do nosso malandro e a outra metade puxava pro Lucas. Quicando a bola no piso na maior calma, o herói pediu para cortar a briguinha à toa. Um aluno mais esquentadinho perdeu a linha de vez e retrucou bufando que brincar de esporte no meio do apocalipse também era loucura pura. Sem se abalar, ele meteu marra, avisando que aquilo era só um aquecimento para salvar o dia, unindo o basquete com lenda. A rapaziada pirou de vez, jurando que apostar as vidas da galera numa tática assim era um surto total ali. Intrigado com a marra, Lucas arregou de vez. Ele assumiu preferir arriscar a vida num plano maluco do que morrer abraçado com a fria lógica. Sem reclamar, o playboy prometeu sentar na beirada e assistir ao grande milagre. O herói sacou que o riquinho fez o trampo liso e poupou seus belos pontinhos no saldo. O chegado Thomas brotou na frente pedindo de vez a redonda, vendendo a maior fama e se achando o verdadeiro brabo desse velho esporte. O garoto estava de nível 1... Josh disse valeu, mandando a real ser um trampo solo e deu a mão nele. Nisso, a malandragem do toque de amigão afanou de vez toda a bela magia de briga alheia da fita pro bolso de bobeira ali. Sem perder tempo, o malandro colou na moça chamada Lucy. Mandou aquele tapinha nas costas, cravando mais um furto perfeito do puro talento alheio, guardando na conta. Tirando onda, aconselhou ela a honrar o lindo dom. A duplinha ingênua ficou de queixo caído sem entender a mágica. O bobão valente do Thomas ali da quadra de mãos atadas junto da míope de óculos Lucy, ambos ficaram moscando na jogada do ladrão com muito espanto. O painel safado do malandro piscou já cobrando a fatura. O sistema torrou logo de cara os velhos 500 pontos mágicos. Em seguida avisou que tinha vaga abrindo para fundir 2 valiosos e fortes talentos novos. O painel bateu de frente na tela, soltando a melhor das notícias ali do dia. O herói tirou a sorte enorme de puxar o talento de aprimoramento na máquina, se sentindo incrivelmente brabo e dominando todo aquele poder. O nosso herói abraçou a velha bola, metendo aquele pique forte de monstro do basquete na fita pura. Voou liso rumo da cesta no embalo perfeito e animou demais uma garotinha lerdona e boba querendo aprender e jogar ali. O malandro meteu marcha rumo aos aros no alto, soltando um pulo brabo para a cravada perfeita, limpa e genial. A galera no fundo babou naquele lance, todo suave, e jurou de pés juntos que um maluco talentoso assim não era amador. Fim de espetáculo, e a ficha do certinho finalmente caiu na quadra, notando grandes intenções além do basquete. Lucas intimou o rapaz na marra, cravando não acreditar num pingo daquela doida exibição amadora, e cobrou puro liso. Parado bem no meio da quadra, o nosso malandro jogou a real pro Mauricinho. Ele cravou que o ginásio escondia uma bola mágica secreta e que o macete exigia cravar umas cestas específicas usando umas regras muito doidas. Segurando a bola laranja na mão, o herói mandou a bomba. Ele jurou que o esquema ativava um espaço isolado e 100% blindado do apocalipse lá fora. Era essa a famosa e sinistra lenda de assombração do ginásio. O certinho do Lucas tomou um choque e perdeu aquela pose de galã na hora. Assustado com a revelação maluca, ele cobrou do nosso rapaz, querendo entender como uma lenda urbana bizarra daquelas realmente existia de verdade.
Arremessando a bola, o malandro omitiu o gasto dos 10.000 pontos do mapa. Afirmou que era um minijogo fora da rota principal, mas assumiu a pressão de jogar sozinho para a arquibancada lotada, visando farmar os pontos. Quando o herói guardou a bola limpa lá do meio da quadra, a galera foi ao delírio total. Um invejoso na multidão quase caiu para trás no choque, choramingando de inveja e jurando que aquele lance absurdo era pura sorte. Vendo a mágica rolando lisa na quadra, o povão pirou de vez na esperança. A turma comemorou a cesta absurda, berrando que a salvação finalmente estava garantida, já correndo para caçar o tal do esconderijo fantasma ali. A rapaziada caçou feito doida pelo refúgio seguro em todos os cantos, mas deram com os burros na água. A frustração bateu pesado quando não acharam nada, reclamando em pânico que o tal espaço mágico era pura invenção. Lucas perdeu a paciência que restava e cobrou o malandro na pressão. O certinho ferveu, lembrando das vidas em risco, e exigiu respostas do fracasso. Com muita marra, o herói cortou o cara avisando que não tinha acabado. O Mauricinho logo sacou a loucura do plano final para abrir a passagem secreta. O moleque surtou vendo que a chave do sucesso era um arremesso impossível, cruzando a quadra toda, jogada que apenas profissionais acertavam. Mas antes que o parceiro pudesse soltar sua marra e desenhar toda a jogada final, um estrondo aterrorizante rasgou o silêncio do lugar. A galera congelou de puro desespero vendo a manada de monstros invadir o ginásio. Sobrevivente, valeu por assistir até aqui. Se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E não para agora, nos cards da tela tem mais histórias insanas para você maratonar. Clica e continua comigo.